Vamos falar um pouquinho sobre resistência, persistência dos problemas e as mudanças. Afinal de contas, o que essa frase, tudo aquilo a que você resiste, persiste? O que Jung queria nos dizer quando ele trouxe à nossa consciência essa frase que é tão carregada de significados e tão importante para a nossa evolução? Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Simplificando um pouquinho, é o seguinte: aquilo contra o qual você aponta sua resistência consegue permanecer. Ajudou? Mais ou menos, né? Eu sei, é simples, mas não é fácil. E sabe por que não é fácil? Por causa da sua resistência. A gente demora, a gente resiste a entender aquelas coisas que podem nos abrir os olhos para aquilo que a gente não quer ver. E a gente não quer ver porque precisa resolver. E sabe que precisa resolver. Então a gente faz o quê? Resiste. O que é a resistência? É tudo que a gente levanta como impedimento, como desculpa, como distração. Sabe aquela coisa assim? Ah, não quero pensar nisso agora. Ou então, deixa isso para depois. Ou então, isso não é tão importante assim. Mas a gente sabe que é fundamental. E às vezes a gente vai empurrando com a barriga. E isso nada mais é do que uma maneira de resistir. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Ellen, então como é que eu vou fazer para aquilo que eu não quero ver, que eu não quero observar, que eu não dou conta de fazer contato? Como é que eu vou fazer para isso não persistir e eu conseguir gerar mudanças na minha vida? Aí é outra história. Para começo de conversa, a gente vai ter que combinar que a sinceridade com a gente mesmo é básico para a gente conseguir aceitar que a gente tem pontos que devem mudar, que devem ser ajustados, enfim, que a gente não está satisfeito, que a gente está se frustrando com aquilo. Então, tudo começa pela aceitação. É quando eu me aceito que eu mudo. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma atividade X para fazer. O problema é que você não quer fazer. Então, você fica procurando afastar. Toda vez que você pensa naquilo, de todo jeito, você afasta qualquer pensamento que te remeta àquela atividade que você tem que fazer. Mas você sabe que tem que fazer. Só que de vez em quando, você lembra que você tem que fazer. Ou seja, em vez de um sofrimento, você tem dois sofrimentos. Um porque você tem que fazer a coisa e não quer fazer. E o outro porque você sofre porque você não está fazendo o que você devia fazer. Talvez até três, né? Porque aí tem a tristeza, a raiva que vem no combo. Fora a preocupação, porque você está protelando uma coisa que de repente vai te trazer consequências, né? Então, como é que funciona a aceitação para a mudança? O primeiro passo é você aceitar que você tem uma atividade, uma decisão, uma escolha a ser feita e que você não quer fazer isso agora. Quer dizer, você aceita a sua responsabilidade. Esse é o primeiro passo. O segundo é analisar quais são os possíveis motivos e as possíveis implicações de fazer ou não essa atividade, tomar essa decisão, fazer essa escolha. E quais são as alternativas? Quer dizer, eu posso aceitar até não fazer isso que eu tenho que fazer, mas eu preciso enfrentar as consequências. Então, eu tenho que analisar as consequências disso e quais são as razões pelas quais eu não quero fazer essa atividade, eu não quero enfrentar esse desafio. Ou eu posso chegar à conclusão que, apesar de eu não querer fazer por uma razão qualquer, essa razão não é suficientemente importante porque as consequências são muito maiores. Então, eu tomo a decisão de fazer. É uma decisão consciente, é um enfrentamento. Eu decido fazer para acabar com esse conflito interno. E aí eu lanço mão do meu livre-arbítrio, que é a capacidade que eu tenho de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. Então, tudo parte, primeiro, da capacidade de aceitar, reconhecer o problema e tomar a responsabilidade nas próprias mãos e analisar se vale a pena, quais são os prejuízos que isso está me dando e quais as ações que eu dou conta de tomar nesse momento. A questão é que fugir e não admitir um problema, é óbvio que não vai resolver o problema, porque o problema vai conseguir permanecer e talvez até piorar com o tempo. Então, no melhor dos casos, você vai continuar com o problema do mesmo tamanho,
mas a tendência é sempre piorar, por conta de não ter sido resolvido. Então, uma boa forma de considerar a aceitação e reconhecer isso é pensar no alívio de realmente resolver uma situação que está te frustrando, atrapalhando sua vida. Pensa como seria a sua vida sem esse problema emocional, mental, preocupação, dúvida, incerteza, medo, dívida, sei lá o que te incomoda tanto hoje. O que você poderia fazer se você não tivesse essa carga emocional, esse conflito que te causa essa questão que você não quer olhar para ela ou que você está começando a olhar a partir desse episódio? Pensa nisso e pensa como seria incrível a sua vida a partir da perspectiva da solução. Depois você me conta. Te vejo no próximo episódio.